Salve, salve, nação alvinegra! Vamos hoje para mais uma live. Já está entrando aqui o Vozão Kids, o Edu. E como meu convidado, hoje especial, aqui o comentarista baiano, Jesus Leonardo. Vamos falar aqui desse jogo. Mas antes da gente começar a falar do jogo, Leonardo, se apresenta aí pro pessoal aí do perfil do Vozão Matador aqui no Instagram, por favor. Seja bem-vindo. Fala, macho, tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pronto, pronto, Dá aí o teu currículo pra gente. pronto. Boa noite aí, boa noite, galera do Ceará, torcedores do Vozão, seguidores da página do glorioso Rodrigo aí, Vozão Matador. Então, meu nome é Jesus Leonardo, de Salvador, Bahia, né? Tenho 30 anos, né? E tem rosto de novinho aí, não é? Não é, Rodrigo? É. Não é de velho, não. Sou torcedor do Bahia, não é? Resido aqui em Salvador mesmo, apaixonado por futebol, como a maioria aí com certeza deve ser, e mais apaixonado ainda por nossa região, por nosso futebol nordestino. Legal. Galera, o Leonardo, ele está participando de um talk show no aplicativo Kawai. E aí, entre 97 mil candidatos, ele está entre aí os 24, né, Leonardo? E é o único do Nordeste, é o único nordestino, tá? Que está lá para participar de um programa da TV Bandeirantes, que é o Jogo Aberto. Fala um pouquinho aí como é que foi esse concurso, Léo. Esse concurso, Rodrigo, foi um concurso, na verdade, improvável, né? Eu não iria me inscrever, mas pela dificuldade mesmo, né? A questão que é em São Paulo, é uma questão nacional, uma condição esportiva nacional, mas aí a esposa apertou a rede, não, você vai participar, porque você tem chance, é um rapaz conhecedor, um estudioso da questão, então você tem que ir. Então me incentivou, me encorajou e eu me inscrevi, né? No que eu me inscrevi não existia tanta pretensão de, pô, vou passar, né? Mas aquele fundo de esperança disso acontecer, porque 1% de chance sempre é chance, né? Então eu me inscrevi e deu certo. Deu certo, dentre mais de 97 mil candidatos, eu sou lá o único nordestino entre os finalistas, representando essa região. Legal, legal, Leonardo. E galera, eu conversei um pouco com o Leonardo, ele me falou um pouco aí sobre assim a vontade que ele tem de representar assim o povo nordestino, né? Que a mídia não, assim, não dá tanta relevância pra gente. Fala um pouquinho aí, Léo, pra gente sobre assim o teu sentimento de ser um nordestino, alcançando isso daí e o que é que tu quer levar aí para trazer assim de diferente pra gente. Pronto, Rodrigo. Assim, eu não gosto muito de dar alguns nomes, né? Principalmente dessa questão, para não ser um pouco antiético, né? Então eu vou sempre pelo aquele caminho de a maioria, não todas, né? Não ser radical, mas grande parte da mídia do eixo, não dá oportunidade, essa é a grande verdade, para os times do Nordeste. Não só do Nordeste, né? Como tem do Norte também, como tem lá o Paysandu, tem o Remo, né? Como tem outros times também. Então, aquele eixo sempre fica polarizado. Sempre aqueles mesmos times. Aí você percebe que aqui no Nordeste tem muitos flamenguistas. Infelizmente, tem muito torcedor do Flamengo, do Vasco, São Paulo, Palmeiras. Por quê? Porque, embora o primeiro campeão brasileiro tenha sido o Bahia, né? A lógica seria o Bahia ter uma torcida muito maior do que já tem, só passava jogos no Nordeste do eixo. Times como o Flamengo, times como o Corinthians, e as crianças vão crescendo naquilo ali e vão torcendo para quem? Para Zico, é isso? Para Sócrates, para Raí, mas nunca observou o Bobô, o Douglas, não é? O Sérgio Alves, o Magno Alves, daí do Ceará. Então isso vai incomodando, né? E vai chegando um tempo
Chegou um certo tempo, de 59 para cá, o Bahia foi campeão em 59, né? Eu vou estar citando aqui rapidamente, pincelando alguns momentos do futebol nordestino, embora a maioria já entenda um pouco disso, né? Em 59, o Bahia foi campeão brasileiro. O primeiro campeão brasileiro é o Bahia. O Bahia cravou seu nome no Olimpo do futebol brasileiro, ponto, né? Aí você vai para 61, né? O Bahia mais uma vez chega à final. Em 63, mais uma vez, o Bahia chega à final. Aí você percebe o que o Flamengo fez de 2020 e 2021, o Bahia fez. O que o Cruzeiro já fez, bicampeão brasileiro, por exemplo, o Bahia chegou em 3 finais no intervalo de 5 anos. Ou seja, o Nordeste, na figura do Bahia nesse momento, dominou o Brasil, né? Fez frente ao eixo. O Bahia era a terceira maior potência do Brasil. Então abriu as portas para o futebol nordestino. Mas desde lá, o futebol nordestino não vem tendo mais espaço, né? Você vê aí alguns resultados como o Sport, né? O Sport foi campeão de 87, questionável algum para alguns, questionável não, o Sport é o campeão de 87, né? Mas a parte da mídia considera o Flamengo ainda o campeão de 87. E isso, querendo ou não, é uma afronta pro esporte, é uma afronta para a nossa região. Porque eu acho que tem que dar mérito a quem merece. Se o Ceará ele é campeão da Copa do Nordeste, tem que falar do Ceará. Até porque a Copa do Nordeste ela é carimbada pela CBF, né? O que não pode é o Ceará, por exemplo, ser o campeão da Copa do Nordeste, mas se falar, por exemplo, da Primeira Liga, que não teve liga e nem aconteceu direito, né? Hoje a Copa do Nordeste é a principal, na verdade, é o principal campeonato regional do mundo. E não é demagogia isso, é uma realidade. Há poucos anos atrás, o Campeonato Paulista, ele estava muito, mas muito acima da Copa do Nordeste. Hoje, a minha percepção, e não só minha, porque a minha é minúscula, né? Mas de gente bem gabaritada, por exemplo, o PVC, né? Tem muita gente boa, Rodrigo, muita gente boa pelo Brasil, né? Por exemplo, o PVC, ele dá uma declaração que, essa semana passada, que a Copa do Nordeste passou o nível do Campeonato Paulista. E isso, de certa forma, incomoda. E é uma realidade, porque se você for observar a Copa do Nordeste, lá tem da Série A. Tem o Ceará, tem o rival do Ceará, né? Não pode falar o nome do rival, né, Rodrigo? O rival do Ceará. Não é tem bom, não o é Sport, bom. e tem o Bahia, né? Então, ou seja, tem 4 times na Série A. Nós hoje ocupamos 20% do quadro da elite do futebol brasileiro. 20%. Ou seja, o time de São Paulo, quais são os times de São Paulo que estão na Série A hoje? Os 4 grandes, né? Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e o Bragantino, é isso, Rodrigo? Isso, são 5 lá, né? Ou seja, um a mais que o Nordeste. Como não dá mais espaço para o Nordeste, se o Nordeste hoje, por exemplo, até ano passado, tinha mais representante do que o Sul. O Nordeste tinha mais representante que o Sul. A Série A só tinha quem? Aliás, tinha a mesma quantidade, Atlético Paranaense, Curitiba, Grêmio e Internacional, 4. Não é isso? Tinha a mesma quantidade do Nordeste, mas pouco se fala do Nordeste. Então você vê o Ceará numa crescente tão grande, você vê o Bahia há 5 anos na Série A, você vê gestões como a do Ceará e a do Bahia, que hoje são as melhores gestões da região, não serem aplaudidas, né? Não dando uma visibilidade que deveria por direito dar, né? São 20 times na Série A. Eu entendo que se tem 20 times na Série A, tem que se falar dos 20. Não precisa falar 10 minutos do Bahia, não precisa falar 10 minutos do Ceará. Não precisa falar 10 minutos do rival do Ceará ou do Sport, não precisa. Mas dá uma credibilidade para quem está na elite. Porque o protagonista do futebol brasileiro são os 20 que estão na elite. Não é só o campeão, são os 20. Então esse é o pensamento. Então por isso eu me inscrevi para ser uma voz nessa questão, não é? O futebol nordestino vem crescendo muito. O Ceará vem incomodando muita gente, vem incomodando muitos times. Hoje o Bahia e o Ceará, eu estou colocando o Bahia e o Ceará aqui, não desmerecendo nenhum rival do Ceará e nem o Sport, é porque é direcionado aqui a torcida do Vozão. Então, o Ceará hoje, o Bahia, ele faz frente com o Corinthians.
querendo ou não, a mídia do eixo, parte dela, não toda, ela pode tripudiar, pode botar o pé para cima, bater o pé, mas hoje o Ceará e o Bahia toma qualquer time, qualquer jogador do Corinthians. Por quê? Porque tem gestores responsáveis, né? Então, essa questão da gestão responsável, você vê que esse ano era para entrar, por exemplo, a questão do fair play. Lembra do fair play? Sim, Para que sim. serve o fair play? Para que serve o fair play? Um time que está tão endividado, por exemplo, vou dar um exemplo só, né? Por exemplo, o Corinthians, né? Está endividado. É muito dinheiro que deve, mas continua comprando jogadores caros. Você viu o Atlético Mineiro? É quase um bi. É quase um bi em 1,2, dívida. viu? 1,2 bilhões ele 1,2? na reunião dele. Pronto. 1,2 bilhões e continua contratando o Hulk, pagando para Hulk 1 milhão e pouco. Ou seja, isso é tripudiar na cara do futebol brasileiro. Então o futebol brasileiro tem que se passar uma reformulação de pensamento, não de pessoas. Viu, Rodrigo? Porque às vezes as pessoas pensam assim, fala. Ó, é importante ter tocado nesse assunto aí, porque assim, a gente está falando de dívidas, dívidas que não são atuais, né? Só atuais. São dívidas Verdade. que vêm se arrastando há alguns anos, que já houveram vários refinanciamentos dessa dívida, refinanciamentos de refinanciamentos que já existiam, que o nosso presidente acabou de assinar uma suspensão do Profut que beneficia exatamente os clubes que já trabalhavam errado, né? É. E assim, cara, é difícil fazer futebol trabalhando da maneira correta, sabe? Às vezes, assim, dá vontade até de dizer assim, ah, meu irmão, vamos trabalhar errado mesmo, mas não é bom não, certo? Quando eu digo isso é porque, por exemplo, o Fluminense aí, folha de 3 meses atraso, e pega uma vaga na Libertadores, e o Bahia pagando ali em dia, e o Ceará pagando em dia, e o nosso rival ali pagando em dia, e não tem direito a pegar esse tipo de vaga, que vai dar mais visibilidade, que vai trazer mais renda, vai trazer mais um monte de benefício. E, cara, é muito complicado fazer futebol dessa maneira, viu? Assim, não é fácil. Muito complicado. Mas assim, vamos falar aqui que a live é pré-jogo, né? A gente Curioso. entrar um pouquinho aqui nesse assunto também. Eu vi aqui que tu tem aqui um cara que, rapaz, gosta dos teus comentários dele. O Rafael Não, Holanda, viu? É uns né? amigos aí, viu? É os Rafael amigos, né? Holanda, um abraço para Rafael, meu amigo aí, meu amigo Rafael, Ah, daí do Ceará, viu? Torcedor do Vozão, Rafael. Tem aí também o Everton também, é um grande amigo meu também do Ceará aí, vem acompanhando já há um tempo. Então tem uns amigos aí, os amigos do Ceará, do Vozão. olha aí, coisa boa, viu, ô Leonardo? Sejam todos bem-vindos, viu, galera? Vocês estão entrando aí, que permaneçam, que gostem aí do meu conteúdo também. Leonardo, me fala aí um pouquinho Opa. aí desse Bahia, certo? Fala assim um pouquinho aí desde o início da temporada, até como ele faz uma retrospectiva aí, para a gente entender um pouco como é que ele chega nessa final, como é que o Dado vem trabalhando lá para a montagem desse time, porque teve algumas mudanças, né, aí do começo do ano para cá. Rapaz, as mudanças do Bahia, e aí porque assim, embora a gente seja analista, né, a gente comentário e tal, somos analista do futebol, nós temos nosso lado torcedor também, né? E como torcedor, nós tendemos muitas vezes a não entender gestões, né? Nós somos um pouco de tudo, queremos ser um pouco de tudo, torcedor, jogador, gestor, técnico, nós somos tudo. Até juiz, se lá, a gente quer ser também. O que acontece? Muitos torcedores, é uma boa parte, né? Não tem a dimensão da reformulação que o Belintani fez. E diga-se de passagem, tem que se dizer também aqui que foi obrigatório o Belintani fazer essa reformulação, porque o Bahia passou por um ano de insucesso, né? O Bahia tinha a maior folha, tem ainda a maior folha do Nordeste, e foi um insucesso, totalmente um insucesso. Não vou dizer totalmente, porque nunca é 100%, sempre tem aqueles pontos positivos. Nunca é totalmente ruim, como também nunca é totalmente bom, né? Mas vamos lá para a reformulação de Belintani, que foi monstruosa, viu, Rodrigo? Eu estava aqui, deixei aqui anotadinho. Em 2020, vou começar por 2020, tinha 24 jogadores naquele plantel da final contra o Ceará.
né? Desses 24 jogadores, 24, 14 deles já não estão no Bahia. Dos 24, 14 já não estão no Bahia, né? Desses 10 que sobraram aí, 2 deles não vão jogar, que é o Lucas Fonseca e o Matheus Claus. Ou seja, vai para 16 jogadores daquela final do ano passado, não vão estar nessa final. Fora esses 16 jogadores, 3 dos jogadores dos 24 que estavam lá, né, eram reservas. Eram reservas. Nino Paraíba era reserva daquela final. Rossi era reserva. E Gilberto não jogou. O principal atacante do Bahia não jogou. A reformulação de Belintani foi de 99%. Daqueles 24 jogadores da final de 2020, só o Rodriguinho continua como titular no Bahia. 14 foram embora, 2 não vão jogar, e o Rodriguinho é o único jogador que ainda é titular, numa função diferente. Que o Rodriguinho agora, ele é atacante, já não é mais meio de campo, né? O Dado Cavalcante no começo, e ainda tem isso aqui em Salvador, o pessoal olha com o nariz meio torto assim, não acredita muito no trabalho de Dado, por Dado ser uma pessoa bastante nova, né? Ser um técnico, embora já tenha uma bagagem no futebol, mas é um técnico novo para as pretensões do Bahia, que é um time grande e precisa lutar por coisas grandes, não é? Mas vem tocando de letra, viu? Tem alguns erros, como todos os técnicos têm erros, né? O Dado Cavalcante, por exemplo, ele muitas vezes ele parece ter mais medo de perder do que arriscar, não é? Como também isso acontece muito do Guto, algumas vezes. Guto tinha essa mesma aparência aqui no Bahia, algumas vezes. O empate tá bom, mas, pô, então tá dando 1-0, em vez de tá dando 2, 3, 4, faz o 5, faz o 6, faz 7. Mas não, aí recua um pouquinho, não. O empate tá bom. O Dado Cavalcante, ele endireitou muito o setor defensivo do Bahia. Vamos lembrar que o setor defensivo do Bahia era o pior da Série A. O segundo pior, chegou a ser o pior da Série A. Não é? E nos últimos 4 jogos na Série A, Dado Cavalcante conseguiu colocar uma forma de jogo para o Bahia. Essa forma tal que salvou o Bahia. Não é? Naqueles 4-0 no rival do Ceará, né? Ganhou do Santos, empatou com o Atlético Mineiro. E isso deu uma bagagem para Dado, deu um respaldo para ele, né? Dado tropeçou em alguns jogos que não deveria tropeçar, mas também é normal de qualquer técnico, né? Ainda mais um técnico que não teve ainda a experiência de ter treinado um time grande numa Série A, né? Então, Dado hoje, ele tem um respaldo da torcida, com certeza tem. Claro que tem 30%, 20% que acham, pô, é melhor trazer um cara com mais bagagem. Mas o futebol foi mostrado ano passado que ter mais bagagem não quer dizer muita coisa, né? Tem um exemplo que o Mano Menezes estava aqui no Bahia. E se o presidente não tomou uma atitude, eu até acho de forma tardia, o Bahia hoje estaria jogando a Série B. Tem treinadores que desgastam o elenco. Dado Cavalcante, ele tem uma qualidade muito boa, né? Embora ele seja novo, ele consegue deixar o time na dosagem certa, como família, mas com responsabilidade. Você percebe quando ele pegou agora o jogo da último jogo da Sul-Americana, ele colocou o time quase todo reserva. Só tinha ali o Luiz Otávio, não é? E o Cassiano. Não é? Então só tinha 2 titulares naquele jogo. Deu rodagem. Arriscou, mas era necessário o risco. Estava jogando em casa. Tem um jogo muito importante, e o jogo mais importante do Bahia é a Copa do Nordeste contra o Ceará. Não tem outra, não tem demagogia, é contra o Ceará, certo? E o Dado vem tocando isso com uma forma muito, muito legal, né? Ponderando. E eu acho que vai ter um futuro muito grande aqui no Bahia. Legal. Eu vi aí tu falando também, teve um momento que tu falou, antes da gente começar a falar aí um pouco mais, entrar nesse jogo, sobre o Campeonato Paulista, tá? Eu tô com outro celular aqui na mão, vendo algumas coisas, mas eu sempre gosto de estudar essa parte financeira. Hoje, clube que subiu da Série A2 para a Série A1 do Paulista
está recebendo cerca de 6 milhões de reais de cota de participação só, viu? Fora premiação. Os que permaneceram do ano passado, os clubes menores, 8 milhões. E os 4 grandes, 30 milhões. E hoje, para participação, os 4 grandes, que o nosso rival não está no meio, é Vitória, porque é pelo ranking, tá? Da CBF. Sport, Bahia e Ceará estão recebendo 2 milhões. Se ganharem o campeonato, não chega a 4 milhões. Ou seja, um time pequeno do Paulista, hoje, por participação, recebe mais, pelo menos 2 milhões a mais do que o campeão da Copa do Nordeste. Mostrando aí ainda a diferença ainda está grande. Não estou falando em público, não estou falando em visibilidade, não estou falando em futebol jogado dentro de campo. Apesar de eu ver que a gente precisa melhorar em muita coisa, arbitragem, campos de futebol, o streamer, porque eu vi lá num jogo do nosso rival lá contra o 4 de julho, o 4 de julho foi fazer o gol e o narrador lá botaram lá a propaganda do Jim Gordon na hora do gol do 4 de julho. Então, ainda tem muita coisa que melhorar, que acertar, sabe? Até caiu um pouco do ano passado para cá, financeiramente, essa participação. E assim, o streamer ainda não está 100%. A gente perdeu um pouco com a qualidade, com a saída aí do esporte interativo, né, que cobria antes, com relação a isso daí. Só informando mesmo, viu? Sem querer. Não, mas é bom tocar nesse assunto, Rodrigo, porque é algo que, querendo ou não, é afrontoso, não é? É afrontoso porque se você tem uma Copa do Nordeste que hoje, não é que eu não vou dizer sempre, mas que hoje, principalmente, ela é aplaudida de pé pelos grandes, maioria dos grandes cronistas do Brasil, não é? Aí você tira ali, um exemplo grande disso aí, procura a opinião de um Mauro Umbete, de um PVC, certo? Pessoas que já passaram, que já tem rodagem, os caras conseguem, o Mauro César. Então você perceber que a Copa do Nordeste é muito grande. A Copa do Nordeste tem um know-how muito grande. É um conteúdo grande. E assim, a emissora que conseguir olhar para a Copa do Nordeste, começar a olhar a Copa do Nordeste como uma menina dos olhos do futebol brasileiro no primeiro semestre, vai bater recorde de Ibope. Vai bater recorde. Porque você vê hoje o Campeonato Paulista, por exemplo, que o time pequeno, não é? De expressão pequena, recebe mais do que o campeão da Copa do Nordeste. Você vai perceber ali que, por exemplo, eles não têm condições nenhuma de ter um calendário que a maioria daqueles da Copa do Nordeste tem. Isso é fato. Entendeu? Como que a emissora não vai olhar para um objeto que tem um potencial tão grande de lucro? A Copa do Nordeste tem um potencial de lucro muito grande. E vou te dizer, acima, pelo menos para iguala com o Campeonato Paulista. E aí não é loucura a gente dizer que iguala com o Campeonato Paulista. Por que não é loucura? Porque é simples. Você percebe hoje o Palmeiras jogando com time reserva ao Campeonato Paulista. O único time que está levando a sério o Campeonato Paulista é o São Paulo. O Corinthians está caindo nas tabelas. Aí você vê quem está na frente. São times lá de trás. Antigamente, a gente esperava o Campeonato Paulista terminar. Lembra? A gente esperava o Campeonato Paulista terminar para a gente pegar aqueles jogadores que sobravam ali, entre aspas, né? A questão sobravam ali para trazer para os nossos clubes. Hoje, os clubes do Nordeste, principalmente os 4, eles tiram os jogadores antes de começar o Campeonato Paulista. Aí o que acontece hoje é o inverso. Jogadores que não deram certo no Bahia estão jogando lá o Campeonato Paulista. Jogadores que não deram certo no Ceará estão jogando lá o Campeonato Paulista. Jogadores que não deram certo no Rival e no Sport estão lá jogando. Até jogador que era do Vitória, não é? O nosso rival aqui, está hoje jogando lá o Campeonato Paulista. Ou seja, está havendo uma inversão, mas parte da mídia não consegue enxergar isso. Por que não consegue enxergar isso? Porque ainda existe aquela polarização, né? É só aqui mesmo, ponto. Eu não reclamo disso, eu não reclamo da polarização do eixo. O que eu acho errado e não acho de bom senso é, por exemplo, se é uma mídia do eixo para o Brasil inteiro, né, nacional, tem que dar espaço a quem merece. São 20 times no Campeonato Brasileiro, tem que falar do Cuiabá,
tem que falar do Ceará, tem que falar do Bahia, tem que falar do menor que ali esteja. Ele é protagonista, ele está na Série A. E quando o programa ele se dispõe a fazer isso, vamos supor aqui, o Cuiabá é o mais novo do Campeonato Brasileiro, correto? Correto. Pense a loucura que vai ser Cuiabá, lá em Cuiabá. Por exemplo, um ESPN, o Fox Sports, ou até, quem sabe, vamos supor, o Jogo Aberto, então querido Jogo Aberto, né? Vamos supor lá que fale do Cuiabá. Nossa, a cidade para, pô. A cidade vai dar uma audiência monstruosa, pô. Quando a mídia ela começar a observar por esse lado, os times que mais passaram tempo sem estar na Série A são os que mais botam torcidas. Não sou eu que estou dizendo. Os números estão lá. Se você observar o 2020, o rival e o Ceará e o Bahia, 2019, desculpe, 2020 é pandemia, 2019, os times do Nordeste foram os que mais colocaram torcida no estádio. Os que mais colocaram torcida no estádio. E eu fico sem entender até a questão da censura deles lá do seguinte: time tal tem mais torcida do que time tal do Nordeste. Mas a gente não vê no estádio. A gente não vê no estádio. Eu não vou citar o nome de clubes aqui para não ser delicado, mas tem muito time do eixo que diz ter torcida maior que a do que o Nordeste. Mas aonde fica essa torcida? Porque no estádio quem lota são os times do Nordeste. Você vê o Castelão, tá lotado o tempo todo. Você vê a Fonte Nova lotada. Você vai pro Barradão, tá lotado. A Ilha do Retiro tá lotado. Então, ou seja, nós estamos sempre nível com eixo, mas nós não ganhamos o reconhecimento de direito que deveríamos ter. Então, esse é o questionamento que eu queria só endossar no que você colocou aí da questão financeira. Então, uma coisa vai levando a outra e vai virando a bola de neve. E uma hora o Nordeste tem que observar e olhar, né, principalmente na rede social, que a rede social hoje é o termômetro. Se nós protestamos de forma ordeira e respeitosa, né, se nós protestamos, se nós cobramos nosso lugar de direito, por exemplo, a Fox não vai querer perder assinante do Nordeste. Se o nordestino começar a olhar por esse lado, as coisas mudam. O que não pode é a gente cruzar os braços e esperar acontecer, porque não vai acontecer. Já tivemos exemplos antigos, como dos títulos dos times do Nordeste na Série A. Pode falar, Rodrigo. Leonardo, assim, eu vejo da mesma maneira. Eu acho que a Copa do Nordeste, assim, é um pontapé para essa mudança, certo? Eu vejo que a mídia já está aos poucos se modificando, né? Melhorando, verdade. Melhorando, mas assim, é um trabalho que é árduo, que é devagar, que não vai ser do dia para a noite. Assim, o Ceará vem fazendo esse trabalho de gestão financeira tem 13 anos e tem sido exemplo para o Nordeste todo. O próprio Belani já falou sobre isso daí. O Bivar, porque ele é orgulhoso lá, o pessoal lá do Pernambuco são mais orgulhosos, né? Não gostam de dar o braço a torcer com relação a algumas coisas, mas a gente sabe que eles sabem. E, assim, cara, e assim, o que é que eu ainda vejo e sinto que precisa ser melhorado, certo? Eu acho que com relação às federações do Nordeste, elas precisam começar a levar projetos, porque assim, lá na Bahia se resume a 2 clubes, Bahia e Vitória. Aqui se resume a... Raul, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Eu não vi você, não. Seja bem-vindo, Raul. Pronto. Aqui também se resume a 2, certo? A gente até vê aí Ferroviária, Atlético Cearense, Floresta, querendo fazer um bom trabalho, mas por conta própria. E no interior, por exemplo, nunca um time do interior aqui no Ceará foi campeão. Sempre foram times da capital. Times pequenos até, Calouros do Ar, Manguari, América, mas nunca no interior. A gente percebe que começa-se um projeto e morre, porque a maioria é com um objetivo pessoal, de ganhar voto, de virar político, de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que as federações precisam se mexer, porque, assim, a gente fala que é injusto lá com relação ao Campeonato Paulista, mas a Federação Paulista faz um grande trabalho há anos. Se você for em qualquer interior lá, tem um bom estádio, com um bom gramado, com um time organizadinho, sabe? Então isso daí é interessante da gente ver. Hoje, realmente, eles não vêm mais pegar no Nordeste como antes, não dá mais. Mas eles ainda pegam no Norte. O time do Juventude, do Chapecoense, praticamente se acabou, né? Também porque estava devendo.
A gente tem que falar isso. Por exemplo, o Luiz Otávio veio para o Bahia de graça, né? De graça não. Ele pagou a Chapecoense devia a ele para rescindir. Então, assim, Moeda de troca. moeda de troca, os salários atrasados pela rescisão. Então, assim, eles têm um bom trabalho lá. Por exemplo, a Federação Catarinense, enquanto o antigo presidente era vivo, eles estavam toda hora lá em cima. A gente via lá Avaí, Criciúma, muita gente assim subindo o tempo todo, subindo, descendo, mas uma gangorra que os times catarinenses estavam em cima. Aí por quê? Porque a federação tinha um grande poder. E o que eu percebo ainda é que as nossas federações ainda meio que são, desculpa aí a maneira de falar, mas meio que baba ovo da CBF, sabe? Não sabe lutar pelos clubes. Falta projeto para os clubes do interior, levar projetos para que se tenha continuidade, sabe? Falta algumas coisas. Mas vamos falar aqui desse jogo, certo? E o Ceará, como é que vocês estão vendo o Ceará daí, homem? Pronto, vamos lá. Rapaz, olha só. O Ceará tem que coçar um pouquinho também, que eu já me cocei aqui já. Falou do Ceará, tem que se coçar um pouquinho. Então, Rodrigo, o Ceará a gente vê o seguinte aqui. Uma boa parte do torcedor sempre tem aquela parte, né? Aquela parte do torcedor que é o baoba, que acha que já foi, que vai. Mas a maioria tem um respeito pelo Ceará, porque o Ceará conquistou esse respeito, né? O Ceará conquistou respeito, assim como eu sei também que o torcedor do Ceará, na sua grande maioria, também respeita também a instituição Bahia, o time, porque por muitos anos, o Bahia teve a hegemonia, né? Mas aqui a gente vê o Ceará como um time muito perigoso. Um pouco mais qualificado até, um pouco mais não, digo até muito mais qualificado do que o ano passado, né? Nós vemos o Ceará hoje que tem formas de poder atacar o Bahia diferente, né? Por exemplo, você olha, se for pela questão da velocidade, você tem o Steve Mendonça, né? Você vê o Vinícius ali, que não está na sua melhor forma, nem física, nem técnica, mas o Vinícius ele é decisivo. Fato, ele é decisivo, certo? A gente olha o Ceará daqui, pelo menos eu olho o Ceará do Guto Ferreira de 2021, embora tenha peças muito melhores que de 2020, eu vejo uma demora de Guto Ferreira de poder utilizar as boas peças que ele tem, né? Por exemplo, eu não consigo compreender, por exemplo, o Iones, o Gonzalez, não jogar ainda. Eu não consigo entender o Jorginho, que é um ótimo jogador, aquele Jorginho do Atlético Goianiense, correto? Está no Ceará? Isso. Pronto, eu não consigo entender. Também o Jorginho não tem minutos. Não é que tem que ser titular, mais minutos. E o Guto, ele está perdendo uma oportunidade de fazer uma rodagem desse elenco. O que o Dado Cavalcante fez aqui no Bahia no último jogo da Sul-Americana, o Guto poderia ter feito já há bastante tempo. Fazer uma rodagem, porque hoje o Vinícius ele não rende mais como ele rendeu o ano passado na posição que ele joga. Testar o Vinícius como um centroavante, um falso 9, o que está hoje. O que o Rodriguinho faz hoje no Bahia, um falso 9. De vez em quando vai lá na área, porque o Vinícius ele sabe fazer um pivô. Né? Ele sabe jogar de coxa também pro gol. Porque assim abre espaço para Ione Gonzalez jogar. Abre espaço para o Jorginho jogar. Entendeu? Hoje o Vinícius talvez ele não faça o seu melhor futebol por conta do Mendonça. O Mendonça é muito buliçoso. Ele vai para todos os lados. E aí acaba ocupando espaço que o Vinícius naturalmente ocupava no ano de 2020. Porque o Vinícius, entre aspas, né, é a força de expressão, ele era o dono do jogo. Ele fazia tudo. Ele vinha cá, armava, ele atacava, ele puxava. Então, quando o Mendonça chegou, tirou um pouco esse espaço do Vinícius. E o Vinícius está demorando um pouco de tempo ainda para poder entender que o papel dele agora, além da liderança, é procurar espaço para ele, para que assim tenha um conjunto. Mas a gente vê o Ceará muito, muito perigoso. Embora, como eu disse, hoje o Ceará se limitou, é a forma que eu vejo, se limitou à forma de Mendonça jogar. Tem muito jogador bom no Ceará que poderia ser utilizado e que poderia ser uma arma para o Bahia. Agora você veja, se o Guto Ferreira amanhã colocar o Jorginho para jogar, o Jorginho não tem minutos no Ceará.
O Gonzalez também não tem minuto no Ceará. Imagina se o Vinícius se contundir. Ele vai colocar quem? Um jogador que não está tendo minuto? Então tá vindo uma decisão. A gente sabe que o Ceará é um time muito forte e vai trazer muito trabalho para o Bahia, mas o Guto está vacilando nesse aspecto, que não tira nenhum mérito do Ceará, que é um dos melhores times do Nordeste. É hoje a referência do Nordeste junto ao Bahia, não, e junto ao rival. Não posso tirar o rival, porque o rival em 2019 foi o campeão. Né? Então, nos últimos 4 anos, o Ceará, o rival e o Bahia estão nas semifinais. Então, são referências. O Ceará é perigoso, mas eu acho que o Guto Ferreira poderia tirar um pouco mais desse grande time que ele tem hoje em mãos. Está demorando um pouco para dar essa rodagem para o time. Deixa eu falar aqui um pouquinho aqui com relação só a alguns jogadores aí, que tu citou o caso Jorginho e do Ione, certo? Com relação a Mendonça e Vina, eles estão se achando, viu? Cada vez mais. E assim, cara, tá se achando muito bem. Caso o Vina se machuque, eu acho que hoje quem entra naquela vaga ali de cara é o Lima, tá? E ele abre Saulo ali pro lado direito, que o Saulo já vinha atuando como titular antes. Bom jogador, muito agressivo, o Saulo Mineiro. Com relação a isso daí, eu vejo hoje o Ceará assim um pouco mais pronto, né, com relação a conjunto do que o próprio Bahia, né? Assim, eu não vejo que o Guto tá demorando, porque o que acontece é que o Ceará tem muitos jogos decisivos o tempo todo. E aquele cara que entra e já dá a resposta, ele dá um passinho para frente, né? Aí Marlon entra e dá a resposta, ele dá um passo para frente. Aí Ione teve Covid há pouco tempo, estava muito tempo sem jogar, foi para MLS, não jogou lá também, não estava jogando lá no Benfica, voltou para cá, estava muito tempo sem jogar, quando voltou a treinar pegou Covid. Então, assim, ele vai entrando devagar aos poucos. A mesma coisa é o Fernando Sobral. O Jorginho, ele vem tendo oportunidades, mas não vem correspondendo tanto quanto o Saulo Mineiro, por exemplo, que quando entra, dá muita resposta, dá um vigor físico, uma agressividade. É hoje o cara que ele é reserva, ele é o artilheiro do time e é o cara que melhor finaliza, certo? Eu vejo o Ceará hoje um pouco mais pronto do que o Bahia com relação a alguns aspectos, certo? Por exemplo, eu acho que a lateral esquerda do Bahia o pessoal ainda não confia tanto no Matheus Bahia. O Ceará tem 2 laterais titulares. Reservas a gente não tem, mas os titulares a gente sabe que são muito bons. Por exemplo, Danielzinho, a gente sabe que a transição defensiva dele não é tão legal. O Ceará hoje briga para saber quem é o melhor volante, porque se sair Charles e o Oliveira, ali a gente tem Nares, tem Fernando Sobral, tem Fabinho. Cara, o ataque do Ceará hoje é com Viseu. Se sair o Viseu, a gente tem Kleber, tem Jael e o próprio Saulo faz essa de centroavante. Então, assim, o elenco, e o Guto tem muito esse elenco na mão, e ele dosa, porque a gente tem uma temporada inteira. Então, eu acho que esses caras, eles vão ganhar minutagem, mas agora, nesses momentos decisivos, a gente vem usando aqueles que estão dando a resposta de imediato, entendeu? Porque esses caras que já estão dando resposta... Porque, assim, o Ceará, ele já tem uma maneira de jogar, ele já tem um conjunto que já vem com o Guto desde o ano passado. Eu acho que essa é um pouco a vantagem que a gente tem sobre o Bahia. Em compensação, o Bahia ele vai trazer uma vantagem física imensa. Vocês têm uma arma que se chama Gilberto, que hoje eu acho que é um dos melhores centroavantes do Brasil, se não dirá assim o melhor, não quero falar assim o melhor, mas eu vou botar ele no top 3. Eu compacto com você. Pois não por ser do Bahia, assim como eu também acho que o Vinícius não foi valorizado como deveria ser ano passado. O Vinícius fez um campeonato esplêndido, e poderia ter sido mais valorizado do que não pelo Ceará, claro, mas por parte da mídia. Ter dado uma valorização maior, embora, como eu falei para você, embora eu concordasse que o garoto lá do Red Bull, ele jogou muita bola, o Claudinho, jogou muita bola. O Vinícius, por exemplo, em alguns momentos, eu não vi, por exemplo, o Arrascaeta, que é um craque, tá? Mas eu não vi o Arrascaeta
sendo melhor que o Vinícius em 2020. Eu posso receber algumas pedradas por isso aí, viu? Alguém pode meter pedra em mim por causa disso aí, mas o Vinícius, no Campeonato Brasileiro, o Vinícius jogou mais do que o Arrascaeta. Essa é uma opinião que eu já tenho. O Gilberto, como você falou, eu também acho, é um dos principais centroavantes do Brasil. Eu acho que só fica atrás ali do Pedro. O Pedro é fantástico, embora seja reserva no Flamengo. Para mim, Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Ele faz gol com muita facilidade, né? Certo? O Gabigol, ele ali está na questão de ser o segundo, talvez, melhor do Brasil, pela questão dos gols. Eu acho o Pedro melhor que ele. O Gilberto, eu vou contigo. O Gilberto está entre os 3 melhores centroavantes. Mas foi bom se tocar nesse assunto da vantagem do Ceará e da desvantagem do Bahia, ou vice-versa. Né? Quando eu falo do Jorginho e do Iones não ter. Vocês falam em minutagem, né? Eu vejo aí nas redes sociais um pouco mais de minutagem. É pela questão que todo jogo do Ceará e do Bahia são decisões. Você perceba que a Copa Sul-Americana hoje, ela não é como antigamente. Os 2 participam da primeira Copa Sul-Americana e fase de grupos. Só que essa fase de grupos só passa 1, não passa 2. E por isso eu fui, por exemplo, eu achei ruim o empate do Bahia com o time do Uruguai, o City do Uruguai. Eu achei muito ruim, porque só passa 1. Se tem condições de ganhar, ganha o jogo. Não é a Copa Libertadores que passam 2. Então, por isso que eu digo, se der um pouco mais de minuto pro Jorginho, pro Iones, embora eu ache também que o conjunto do Ceará é melhor que o do Bahia. Isso é inegável, por quê? Porque os caras já têm um ano, pelo menos, jogando juntos. Os caras já sabem mais ou menos onde o outro tá. O Saulo Mineiro, eu até separei aqui, é um ótimo jogador. Na verdade, eu até... Porque assim, a gente torcedor de outro estado, a gente não consegue enxergar o que realmente acontece aí no Ceará. A gente vê muito de fora, não é? E tipo, o Saulo Mineiro fez uma Copa do Nordeste esplêndida. Um dos principais jogadores da Copa do Nordeste, o Saulo Mineiro. Entendeu? Então, eu acho que o Guto, e eu falo do Guto nessa questão, pela questão do Guto ter treinado o Bahia aqui. Então, a gente já conhece o perfil do Guto Ferreira. Qual é a qualidade do Guto Ferreira e qual também o erro do Guto Ferreira. O erro do Guto Ferreira é ser muito conservador. Né? Ele é muito conservador. Ele achou o time dele ali, é aquele time ali, ponto e acabou. Só sai se o cara se contundir ou se o cara vier de 4, 5 jogos mal. Né? Mas no momento que o Ceará e o Bahia está, não cabe, na minha visão, esperar muito tempo para esses caras terem minutos, porque uma hora vai precisar. Estamos num momento atípico. A Covid está aí, pode pegar 2, 3, 4, 5 jogadores do Bahia e do Vitória. E aí, como é que os caras vão conseguir substituir no nível de, por exemplo, Vina, no nível do goleiro, no nível dos 2 zagueiros que são ótimos? A defesa do Ceará não vai passar perto na Série A. Agora, qual é o lado positivo do Bahia e o negativo do Ceará, na minha visão? O Bahia tem o melhor ataque da Copa do Nordeste e o Ceará tem a melhor defesa, certo? Mas tem o seguinte, pode chegar um momento que o Ceará tenha que fazer gol no Bahia, porque é uma coisa que pode acontecer. Eu por exemplo, acho que o jogo de amanhã, eu não arrisco o placar e não arrisco dizer quem vai ganhar, certo? Porque aqui eu estaria sendo ou irresponsável ou soberbo. Dos 2, 1. Né? Eu acho que o jogo vai ser atípico, viu, Rodrigo? Então, eu não acho que o jogo, por exemplo, será um 0-0, ou 1-1, ou 1-0. Eu acho que um dos 2 times vai ganhar uma boa vantagem. O prognóstico, para mim, a visão, é que o jogo de amanhã não vai ser um jogo duro como a gente pensa. Vai ter um vacilo de algum dos 2 times, vai abrir a porteira e ali vai ser 2-0, 3-1, algo do tipo. Para que time é, eu não sei. Por que eu digo isso? A cabeça do Ceará, e talvez seja um erro do Ceará, que está focada também na Sul-Americana. Né? E o Guto já teve alguns momentos dele blindar o time aqui no Bahia, certo? Aí no Ceará. Eu acho que faltou um pouco essa blindagem. Se não tiver um cuidado para amanhã e ficar com a cabeça na Sul-Americana, pode correr o risco de perder a final. Não é? Então, o Ceará é muito bom. Eu acho que o jogo vai ser muito bom, fantástico. Certo? Mas eu vejo essa disparidade de pensamento. O Guto deveria blindar um pouco o Ceará. Eu vi um dia desse aí, acho que foi essa semana, uma live dos jogadores. Gente, tá em decisão.
E a história já conta pra gente, muitas vezes, que quando o jogador, em tempo de decisão, fica muito relaxado, a coisa pode ficar feia. Né? Então, acho que tem que ter um pouco, embora tenha um time muito encorpado, com muito tempo junto, não tem favorito afinal, tem que ter um pouco mais de foco. Tem que ter um pouco mais de foco, embora sejam dois jogos, são dois times parecidos e muito qualificados. Pois é, bicho. Assim, com relação a essa parte do time estar mais concentrado, eu concordo em gênero, número e grau. Eu até não quis falar nada, porque a gente faz parte dos grupos, e nos grupos o pessoal quer o oba-oba, tá lá no meio dos jogadores, né? Mas realmente isso daí faz muito sentido. E eu brigo, assim, algumas vezes com relação à logística, de entender melhor o calendário com o Guto Ferreira também. Assim, ano passado, por exemplo, o Ceará saiu da Copa do Nordeste extremamente desgastado, já tinha perdido para o Sport por 3-1, para o fraquíssimo Sport, né? Aí depois veio para cá, empatou com o Grêmio ganhando de 1-0, e aí o juiz deixou de dar uma falta, todo mundo parou, que eu acho que esse parar já faz parte dessa desconcentração, exatamente pelo desgaste, porque o desgaste físico vai mexer com o emocional. E eu falei aqui várias vezes, bicho, nessas lives aqui que eu fazia com a torcida. Olha, eu não quero que o Guto vá com o time titular para jogar contra o Atlético, o time tá todo remendado. E a gente vai jogar lá contra o Atlético, a gente já estava jogando com Gabriel Lacerda, sem Thiago e sem Klaus. O Luiz Otávio errando muito, Praz levando muito gol besta. E eu dizendo, não precisa, deixa os caras descansando para depois voltar tinindo aí pro Campeonato Brasileiro. E eu dizia assim, ó, ele pode perder com o time reserva, mas também pode perder com o titular. É melhor descansar o titular Verdade. do que e depois buscar os resultados do que continuar assim, porque tinha 1,9 em 6, né? Aí ele foi com o time titular, né? O Charles se machucou, estourou e o time perdeu do mesmo jeito. Né? Jogou até bem lá contra o Atlético, mas perdeu, porque é um time que estava com investimento empolgado, São Paulo chegando, o escambau lá, dizendo que ia brigar por título. Então, assim, eu já vi que ia perder. Né? Era muito difícil. É ruim para um torcedor dizer isso, né? Mas, cara, a gente às vezes tem que ter o pezinho da gente no chão, sabe? Porque eu via que o Ceará tinha um bom time. E o Ceará que jogou contra o Bahia na final ano passado ainda não estava completo, porque Leandro Carvalho era um cara que sempre oscilou muito no Ceará. Aí o Lima entrou, no começo foi oscilando, mas depois se firmou e buscou a posição dele, né? Aí entrou o Léo Chu esse ano, já temos o Lima firmado, e aí o Léo Chu se foi e entrou o Mendonça, que deu uma qualidade ainda a mais, que não joga só pelo corredor, joga fazendo centro. Bruno Pacheco subiu muito a produção ofensiva do Bruno Pacheco. O Messias casou muito Sobral que joga bem. muita bola, né? Cara, o Sobral, ele também tá na reserva, ganhando minutagem aos poucos, que ele acabou de voltar de Covid. Mas o Ceará encontrou um jogador chamado Oliveira, que veio da Chapecoense. E esse cara, ele é um cara que ele antecipa muito, ele tem muita antecipação, e ele já desarma armando. Ele tem assim, um passe de quebrar entre linhas, que é um negócio. Eu disse assim: olha, esse cara não foi garimpado. O Ceará foi numa joalheria e trouxe já o cara todo feito, sabe? Porque assim, joga muita bola esse Oliveira. Né? É um cara que vocês vão prestar atenção quando vocês verem ele aí. Que voltou agora contra o Arsenal Não, de não, Sarandi. não quero prestar atenção, não. Deixa ele Vocês quietinho vão na dele ver, lá. não tem como não ver esse cara, não. Esse cara joga bola demais, meu irmão. É um negócio assim fora de série. Eu digo até assim, cara, que jogador o Ceará achou, um jogador nível Europa, e tava lá na Chapecoense escondido, não sei nem como, sabe? Então, assim, o Ceará tem outro trabalho também. Ele contratou uma empresa de consultoria para fazer análise, para buscar bons jogadores no mercado, sabe? Por exemplo, Vai acreditar também. o Saulo Mineiro veio assim, e, cara, muito resultado o Saulo tá dando. Esse Oliveira veio assim. Então, algumas peças estão chegando aí nesse sistema, sabe? Sem muito custo, nem nada, mas assim, o futebol. E esses caras chegam, como o time já tá muito bem encaixado,
eles já chegam assim conseguindo mostrar muito mais do que eles mostravam antes, entendeu? Então a gente tem que ver isso daí, algumas coisas. Com relação assim ao jogo, eu já acho que esse jogo vai ser muito equilibrado, estudado. O Ceará vai com desvantagem física. E eu tô com muito medo, porque o Bahia vai jogar em casa agora contra o Independente. Já jogou com os reservas, né? Agora. Eu não queria tocar nesse assunto, não, mas esse assunto é temerário. Eu tô com medo do Guto levar os titulares lá para La Paz, porque vai gastar a reserva de oxigênio dos caras, né? E a gente sabe que o Mas quer que eu diga oxigênio uma coisa a envolve no você, Rodrigo? CK. Diga. Mas quer que eu diga uma coisa a você? Eu acho que o Guto fica assim meio suspeito, né? A pessoa dizer, não, ele quer que o Ceará mesmo se quebre, não, de jeito nenhum. Eu sou tipo do cara que quanto mais difícil pra mim, é melhor, o sabor é maior, entendeu? Então, pros dois lados é assim. Eu acho, aqui a gente está analisando não como torcedor, né? Mas está analisando a questão. Eu acho que o Ceará corre um grande perigo se não levar o time titular. Por que você fala isso? Pelo seguinte, talvez a galera do Ceará esteja julgando o Bolívar por ter empatado com o Jorge Wilson, né? Mas vamos colocar em pauta o seguinte: Jorge Wilson e o Bolívar é um clássico na Bolívia. Clássico é clássico. Você tira pelo Bavi. Quem é o melhor? Quem era o melhor elenco? Qual era o maior orçamento? Quem é Série A e quem é Série B? Mas quem ganhou? O Vitória ganhou. Porque clássico é clássico. Pode dar um empate, o futebol pode chegar lá, pode ganhar o jogo. Então, não pode ser um parâmetro para mandar o time do Ceará titular ou reserva, porque na minha visão, porque o Bolívar empatou com o Jorge Wilson. Eu estava olhando lá e o Jorge Wilson, ele é o 14º de 16 times que tem no Campeonato Boliviano, né? Então, de 16 times, o Jorge Wilson é o 14º, tá na requenguela ali, brigando para não cair mesmo, geral. Aí você vai lá pro Bolívar, né? O Bolívar é o 5º colocado, né? Com 10 pontos. É quase a mesma pontuação do Guabirá, que o Bahia pegou lá, que pegou aqui, na verdade, e meteu 5-0 com o time totalmente reserva. Mas não é porque o Bahia deu 5-0, por exemplo, com o time reserva no Guabirá, que o time titular do Bahia vai pegar o Ceará e vai destruir porque o time do Ceará está cansado. Não. Da mesma forma que não é porque o Jorge Wilson empatou, ou melhor dizendo, o Bolívar empatou com o Jorge Wilson, que o Ceará vai com o time reserva e vai ganhar lá. Porque uma coisa é um jogo normal, onde os dois não sentem altitude, outra coisa é o Ceará jogando com o Bolívar lá. Essa é a questão. Eu acho que o X da questão da final da Copa do Nordeste, que vai ser decisivo, vai ser isso. Se o Guto, e por isso que eu digo que o Guto Ferreira deveria ter colocado o time mesclado contra os argentinos. Porque ele ia Beleza. jogar na altitude. Deixa eu só te falar aqui, porque a gente só tem mais 7 minutinhos aqui, tá certo? Já? Cara, eu tô falando 7 minutinhos, 6, né? Porque senão o Instagram é capaz de derrubar a live aqui. E Entendi. eu quero deixar o vídeo pro pessoal ver e tal, vou botar lá no meu YouTube também. Deixa eu falar. Cara, eu acho que a Copa do Nordeste, pra mim, é um pouco mais importante que a Sul-Americana, tá? Porque eu acho que o time vive de título e um título de relevância. Para mim, hoje a Copa do Nordeste será tem que levantar a taça. Mas vamos para frente. Então, eu não teria medo de levar time de reserva para a gente poder ver se disputa mais um pezinho mais de igualdade. Mas vamos para frente. Leonardo, fala aí um pouquinho como é que a gente pode te auxiliar a sair como vencedor desse concurso do Kawai. Pronto, vamos lá. A votação será dia 6, na quinta-feira, né? Da quinta até a sexta-feira. Da quinta-feira, a partir de 1 hora da tarde, até a sexta-feira, 1 hora da tarde, né? Um pouco menos. Já na sexta-feira, daí vai encerrar a votação às 12h40, 12h40, 12h45. Como pode votar, né? Vai ter um link, no qual vai ser disponibilizado, tanto na minha bio, quanto na bio dos apoiadores. O Vozão Matador aí também vai estar apoiando. Vai estar lá o link, onde a pessoa só vai tocar no link e vai entrar na página da Band. Então, na página da Band, pode votar 50, 100, 200 vezes, pode passar o dia votando. Porque a gente, querendo ou não, a gente sai atrás, né, dos outros concorrentes. Né? A gente sai atrás, não tem para onde correr. Então, a única forma da gente poder continuar na luta e na caminhada
é o Nordeste nesse momento se unir. Em prol de quê? Em prol da ideia de ter uma representatividade, de ter alguém que chegue lá para poder dizer assim, olha, o Flamengo ganhou o Ceará, né? Ou o Ceará ganhou do Flamengo, melhor dizendo. Ano passado o Ceará ganhou os 2 jogos do Flamengo. Ganhou na ida e ganhou na volta. Mas o que parte, não toda parte, da mídia fala? Fala que, o Flamengo tropeçou no Ceará. Não pode o Flamengo que está brigando por título tropeçar no Ceará. Mas não enaltece o bom trabalho do Guto Ferreira. O bom trabalho do time do Ceará, que ganhou lá e ganhou cá, para não ter dúvida. Que o Ceará foi superior ao Flamengo no primeiro e no segundo turno. Para ter um representante em rede nacional, por quê? Para o que aconteceu com o Ferroviário esse ano na Copa do Brasil, não vai mudar muita coisa, você não vai mudar o resultado. Mas tendo alguém para dizer, não, peraí, por que não está dando evidência ao erro grotesco que aconteceu no jogo do Ferroviário? Aqui, o bandeirinha estava em cima da linha, ele estava olhando, o juiz estava... Não é? Por que não foi marcado esse gol? Não é? Então são perguntas que têm que ser feitas. E nada melhor que essas perguntas sejam feitas em rede nacional, de forma ordeira e respeitosa, porque tem que dar César o que é de César. Você vê que o Ferroviário é muito inferior ao América Mineiro. É muito inferior. Conseguiu em campo, 11 contra 11, ser melhor. E por isso, ser melhor acabou sendo atrapalhado. Então, tendo um representante, nós vamos ter alguém que defenda a nossa região, que defenda nossos times. Dia 6, dia 7, a partir de 1h, dia 6, termina na sexta-feira, 1h também. Quanto mais puder votar, é melhor para que a gente consiga continuar nessa caminhada e representar os nossos times, o nosso futebol nordestino. Beleza, eu vou pedir só para tu agradecer o pessoal que veio, o pessoal que vai chegar aí. Claro, Deixa eu te dizer, as portas sempre vão estar abertas, tá? Sempre que quiser fazer outra live, quando tiver outro clássico, eu quero você aqui como meu convidado, tá bom? E galera, tá bom. Esse vídeo vai ficar aqui por 24 horas. Não, eu vou deixar ele aqui até quando acabar a votação, tá bom? E vai estar no meu YouTube, vai estar no meu Facebook, vou lançar cortes lá no TikTok também, beleza? Só agradece aí o pessoal que pra gente encerrar a live e só te agradecer por estar aqui, tá, cara? Muito bom o papo, legal essa interação aí, viu? Intercâmbio, né? Intercâmbio, né? Salvador, Ceará. Claro. Eu te agradeço muito, viu, Rodrigo? Eu te agradeço muito pela oportunidade da gente estar trocando essa ideia aqui. Agradecer o pessoal que aqui esteve, né? Tenho certeza, né, que se Jesus Leonardo estiver lá no Jogo Aberto, de forma respeitosa e ordeiramente, a gente vai estar representando o nosso futebol nordestino, que merece ter um representante nos comentários. Agradeço a todos aí e subindo as hashtags, tá faltando Leonardo, tá faltando Nordeste. Valeu, Rodrigão. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Galera, obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que passou por aqui, tá certo? Que comentou aí embaixo. Vamos levantar a hashtag, vamos aí para essa luta aí com Jesus e Leonardo, tá certo? Valeu, nação!